Sete esferas. Você já deve ter ouvido falar desse tema ou não, mas a pergunta que fica para nós respondermos nesse vídeo é: as sete esferas realmente existem? Essa é uma doutrina que nós devemos seguir? É uma doutrina bíblica acima de tudo? Como que funciona a disposição das sete esferas? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu quero começar te dando um exemplo de um ministério que crê nas sete esferas, que é a Dunamis, o Dunamis Movement. E olha o que eles têm feito atualmente. Eventos hiper cinematográficos, vídeos super bem produzidos, com baita storytelling, conferências sensacionais, redes sociais muito bem posicionadas e com hiper influência no mundo digital. Além disso, pessoas em diversos pontos, seja política, seja comunicação, em diversas áreas, existe um líder Dunamis hoje inserido. E a pergunta que fica é: beleza, mas será que eles mudaram o evangelho? Será que realizando todas essas ações eles mudaram a mensagem de Cristo? E a resposta simples é não. Eles simplesmente mudaram a forma de comunicar, mas o evangelho é o mesmo. Eles compreenderam que para alcançar uma geração é necessário falar a língua daquela determinada geração. Não adianta você querer ganhar a geração de 2010 falando a língua de 1980. E pasme, isso não é moda. Isso é Bíblia pura. Afinal, como nos esquecermos do apóstolo Paulo, que diz: fiz-me de judeus para ganhar os judeus, fiz-me de gregos para ganhar os gregos, né? Fiz-me desses povos, me adaptei a essas culturas para ganhar alguns. O apóstolo Paulo era alguém que se adaptava aos diversos ambientes, se adaptava à cultura, à língua, para pregar o evangelho. Ou seja, o ponto central, a mensagem do evangelho, ela não mudava, mas a forma de se comunicar, seja com vestimentas, seja com falas, seja com posicionamentos, ela pode se adaptar nos diferentes tempos. Diante disso, o que fica é: as sete esferas realmente existe ou é apenas um conceito moderno, é apenas uma forma de se adaptar? Pois bem, primeiro a gente precisa falar quais são cada uma das sete esferas: cultura, arte, política, família, religião, educação e mídia. Diante do conhecimento dessas sete esferas, esses sete posicionamentos, essas sete áreas da sociedade, nós temos que ter noção que todas as pessoas, de alguma forma, se relacionam com uma dessas áreas. Pessoas possuem famílias, pessoas muitas vezes possuem religiões, pessoas estão inseridas nas mídias sociais, pessoas gostam de cultura, vão ao cinema, teatro, arte. As pessoas estão se comunicando, se relacionando, melhor dizendo, com uma dessas sete áreas da sociedade. Então a gente chega na seguinte resposta: que a pergunta correta não é se as sete esferas existem, porque é óbvio, essas áreas elas realmente existem. A pergunta correta então é: quem está influenciando dentro dela? Deixamos de perguntar se as sete esferas existem para sim, elas existem, é uma realidade. E a pergunta que deve ser feita para a Igreja de Cristo, a pergunta que deve ser feita para essa atual geração é: quem está influenciando em cada uma dessas áreas, dessas esferas? Quem está influenciando na mídia? Quem está influenciando na cultura? Quem está influenciando na família? Quem está influenciando no mundo religioso? Quem está influenciando? Se nós formos olhar a olhos nus, né, como a sociedade costuma dizer, nós não somos, e quando eu digo nós, cristãos, não somos aqueles que têm influenciado nas sete esferas muitas vezes. Nós até temos pico de influência, temos até alguns momentos legais, mas não temos sido constantes nessas determinadas áreas. E por quê? Simplesmente porque passamos a demonizar o lugar em que deveríamos estar inseridos. Nós passamos a demonizar o cinema, nós passamos a demonizar séries, nós passamos a demonizar cultura como arte, como dança, nós passamos a demonizar muitas vezes redes sociais, passamos a demonizar a música, passamos a demonizar diversas coisas. E quando isso acontece, nós o retiramos dos lugares que deveríamos estar inseridos. E quem toma o nosso lugar? Satanás. Ele está inserido em cada uma dessas esferas. Ele está inserido em cada uma dessas áreas, com os seus agentes trabalhando ativamente. E é aí que entra mais uma vez a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus vai dizer que nós seríamos a luz
do mundo. E qual é o papel da luz? O papel da luz é iluminar, é transformar o ambiente. Se eu apagar toda essa iluminação, certamente vocês não me verão aqui nesse vídeo. Mas a luz, ela clareia o ambiente, ela transforma o ambiente, ela impacta o ambiente. Jesus está dizendo que as trevas, sim, elas terão influência no mundo, infelizmente, porque o mundo jaz do maligno. Mas nós, como luz, temos o poder de transformar esse mundo que jaz do maligno. Temos o poder de influenciar pessoas que estão sendo consumidas pelas trevas e transportar por meio de Cristo Jesus para o reino da luz. Sendo assim, eu faço um pedido para você: pare de demonizar as coisas, pare de sair dos lugares e ser o crentão chato porque você se acha super santo e não deve estar próximo das pessoas que estão fazendo algo diferente na sociedade. Esteja em cada área. Saiba que Deus te chamou não somente para você estar dentro de quatro paredes, reunido como congregação de Cristo. Deus te chamou para impactar a área que você está. Existe um termo na teologia chamado graça comum. Ou seja, Deus derramou uma graça sobre todos os seres humanos, não só para as coisas que se referem aos rituais sagrados a Deus, prestação de culto, oração, jejum, pregação da palavra, evangelismo, mas também para trabalhos, né? Também para a cultura, também para a arte. Uma pessoa que atua muito bem, que ganha reconhecimento global, ela tem a graça comum de Deus, a criatividade que vem do Senhor. O Senhor é o maior design do universo. Pare para pensar no universo todo que foi criado. Deus é um baita designer, é um baita criador, e ele derramou essa criatividade sobre nós. Então não demonize o lugar que você está, influencie o lugar que você está, seja um agente de transformação, porque você é luz, Deus te deu criatividade e poder de influência. Deus te abençoe.